Paz e bem, tudo bem? Estamos de volta. Vamos dar continuidade ao estudo do Sacrum Commercium. Então, se você caiu aqui nesse vídeo, nós temos uma playlist, né, uma sequência de vídeos sobre este texto do Sacrum Commercium. Então, se você quer conhecer mais sobre esse texto franciscano, esse texto das fontes franciscanas, então você volta na introdução e vai acompanhando, porque a gente vai fazendo esse processo aqui pedagógico de formação, de reflexão. Então vamos hoje refletir e pensar juntos, deixar que nasça desse texto a espiritualidade, o mover do Espírito em nós. Estou usando o texto do Centro Franciscano de Espiritualidades de São Paulo. A pobreza se admira da facilidade dos que estão subindo. Esse é o título do capítulo. Vamos lá. Então, como de costume, eu vou ler primeiro, né? E depois a gente volta comentando. Então, assim, seja perseverante, tá? Precisa da gente se deter mais. Se você é franciscano, admirador de São Francisco, a gente precisa fazer esse processo, né? Hoje nós estamos numa sociedade tão rápida, né? Tudo vem pronto e a gente tem uma certa dificuldade, né? De esmerilar, de ruminar um texto. Então vamos fazer esse esforço. Deus precisa, né, desse esforço, dessa resposta nossa. Então, coragem, vamos lá. Como eles estavam correndo para o cume com um passo muito fácil, eis que a senhora Pobreza, em pé no pico da montanha, olhou pelas escarpas do monte. Quando viu aqueles homens subindo com tanta potência e até voando, ficou fortemente admirada e disse: Quem são esses que voam como nuvens e parecem pombas voltando às suas janelas? Já faz tempo que não vejo pessoas assim, nem vi tão expeditas por terem jogado fora toda a carga. Vou falar-lhes do que se passa no meu coração, para que não se arrependam como os outros de toda essa subida e não vejam o abismo que a cerca. Sei que eles não podem me alcançar sem o meu consentimento, mas terei mérito diante de meu Pai Celeste e lhes der um conselho de salvação. Se lhes der um conselho de salvação. Eis que se fez ouvir uma voz para ela, dizendo: Não temas, filha de Sião, pois estes são a descendência que o Senhor abençoou e escolheu em caridade não fingida. E assim, reclinando-se no trono de sua nudez, a senhora Pobreza adiantou-se a eles com bênçãos de doçura e lhe disse: Qual é a causa de vossa vinda? Diz-me, irmãos. E por que vindes com tanta pressa do vale dos míseros ao monte da claridade? Ou será que me procurais a mim, que, como vedes, sou pobrezinha, sacudida pela tempestade e sem consolação alguma? Bom, esse é o texto, né? Então vamos voltar ao texto e vamos conversar um pouco sobre ele. Bom, a pobreza está no alto do monte. Vamos lembrar, né, nos outros vídeos, nos textos passados, Francisco pergunta primeiro para as pessoas que nem sabem o que ele está perguntando, né? Depois ele encontra pessoas mais sábias e que sabem mais ou menos a direção, né, onde se encontra essa dama tão nobre, a senhora Pobreza. E aí ele já se dispõe nesse segmento e já encontra companheiros e sobe bem rápido, né? Estamos nos textos de hoje. Estavam correndo, né? Com um passo muito fácil. Eis que a senhora Pobreza, em pé no pico da montanha, olhou pelas escarpas do monte. Essa subida tem perigos, né? Mas a senhora Pobreza, vendo aquela pressa, aquele desejo, não a pressa mal feita, né? Aqui é a pressa de desejo, de busca
Não é a pressa de fazer de mal feito, né? Fazer de qualquer forma. É a pressa, é o desejo que levou Francisco e seus companheiros a querer subir a encontrar essa dama. Quando viu aqueles homens subindo com tanta potência, até voando, ficou fortemente admirada e disse: Quem são esses que voam como nuvens e parecem pombas voltando às suas janelas? Então ela se pergunta: quem são esses? Eu lembrei daquela passagem, né, quando Jesus é batizado e os dois discípulos, escutando o conselho de João, vai atrás de Jesus, né? E pergunta: onde moras? Né? E Jesus vai responder: vinde ver-te, né? Já faz tempo, ela vai dizer, que não vejo pessoas assim, nem vi tão expeditas por terem jogado fora toda a carga, tão leves, né? Tão dispostas. Para subir a montanha tem que desfazer das cargas. Que cargas seriam estas que nos impedem de subir essa montanha? O que você acha? Que cargas são essas? Ela diz que faz tempo que não vê ninguém subindo desta forma. Ou seja, para que eles estão assim até voando, então quer dizer que eles têm que estar bem leves, né? Estão muito leves. Eles deixaram, né? O que? Os apegos, todos os apegos, a posse, a pessoa, as coisas, né? As próprias ideias, os próprios sentimentos. Então há uma abertura. Não sei se vocês já perceberam, tanto nós somos apegados às nossas ideias, nossas concepções de mundo, né? De pessoa. A gente sabe assim, como se as pessoas boas têm que ser assim, as pessoas maus são assim, as pessoas X são assim. A igreja tem que ser assim, o reino de Deus é desse jeito, né? Mesmo nas boas intenções, às vezes querendo, né, aprofundar, viver, a gente se apega, né? E fala, não, é assim, né? E aí a gente se fecha, né? É como se a gente soubesse, né? É como mesmo caminhando dentro, às vezes vivendo todas os sacramentos, a meditação, a oração. E eu lembrei agora de um texto do Thomas Merton, um monge já falecido, que ele falava que às vezes, até na oração, né? Às vezes a gente busca a gente mesmo, no sentido egoísta, né? Só para sentir tranquilo, só para sentir bem, né? Mas é uma espécie de dormência, né? Dormência da consciência, dos afetos, dos verdadeiros afetos mais profundos, né? E aí a gente se apega nisso, né? A coisas, até mesmo aos ritos religiosos, né? Em vez de a gente fazer, vivenciar no rito a experiência de Deus, né? Deixar que Deus se faça em nós, a gente se aprende a normas, as regras. Se não fizer isso não tá bom. É tipo um transtorno obsessivo compulsivo, né? E aí a gente se apega e não tem como dar espaço para Deus, porque nós criamos o Deus que nós queremos. Então aí não estaremos leves para subir e nem para fazer Deus fazer morada em nós. Não que Deus não queira, Ele quer o tempo todo estar batendo a porta. Somos nós que temos medo, né? Temos medo de perder os pontos estratégicos que nós criamos, né? Não, tem que ser aqui. Deus se manifesta aqui dentro, da onde que eu estabeleci. Esses são os nossos pesos, né? Lembra dos fariseus e mestres da lei? Eles criaram tanto peso, tantas regras, tantas normas. A tradição era mais importante do que Deus. Era mais importante. Então são pessoas pesadas, né? Aqui os frades são leves, né? Então aqui Francisco e seus companheiros estão leves. Não se apegam às coisas do mundo e depois nem a si mesmos, nem a si mesmos. Vou falar-lhes do que me passa no meu coração. Essas pessoas, né, esses frades, todas as pessoas que se fazem abertas,
a senhora pobreza fala do segredo do seu coração. Vou falar do meu coração, né? É entregar um segredo, né? Entregar o que se é. Para que não se arrependam com os outros de toda a sua subida. Vocês percebem que existe um esforço, uma dedicação, uma renúncia de si próprio, né? Quem não renuncia a si mesmo e não toma sua cruz não é digno de mim, né? Então existe uma renúncia, existe um esforço, e existe uma abertura, né? Uma abertura. E aí vem a graça, né? Deus se faz presente quando nós nos fazemos ausentes. Nossas autossuficiências. Vou contar-lhes o que passa no meu coração, para que não se arrependam como os outros de toda essa subida, e não vejam o abismo que os cerca. Que abismo é esse? Quando a gente sai das nossas certezas, a gente pode dizer assim, nossa, eu estou perdendo todo as minhas estruturas. É verdade, né? A experiência de Deus faz com que, como uma transubstanciação de nós mesmos, né? Transforma a essência. Né? É um morrer e um renascer. Então é essa mudança, essa transformação que não é, essa é uma coisa aqui que entra a pobreza, né? O ser pobre em espírito, que não é uma produção nossa. Mas como assim então, né? Primeiro sim, né? E depois um sim constante, onde que Deus aí pode agir e aí pode transformar. Agora, se eu digo sim hoje, mas eu fixo nesse sim, no sentido em que ele é meu, né? Tem que ser assim, aí eu não tenho os outros sis, né? Sims. Não tem outras respostas no dia a dia, né? Na novidade que sempre vai tirar ali do baú coisas novas, e Deus precisa agir em nós sempre de forma nova, porque não nos nossos parâmetros, mas no modo da graça de agir. Então a gente precisa dessa pobreza, né? Desse espírito de pobreza. E aí dá medo, né? Olhar, estar subindo essa montanha, deixar a nós mesmos, é tipo perguntar assim, mas o que eu vou encontrar? O que tem? Né? Se eu desapegar de todas as coisas, mas aí eu não vou ter certeza de nada. Né? Como assim? E aí você pensa assim, olhando para o mundo hoje, já viu tanto que as pessoas querem ter uma certeza, assim, uma certeza construída, né? Não, a religião é isso, a prática católica é esta, né? Ou o evangélico vai dizer, não, tem que fazer isso, tem que fazer as correntes, tem que fazer o jejum, e, né? E se apega nisso, né? E se aferra e se torna rico de si mesmo. Então, perder todas essas estruturas para que Deus seja. Então, é quando a pobreza vai revelar o coração, é para que essa força, a partir da graça de Deus, a partir dela, nós possamos, né, pela graça de Deus, o fundamento é a graça, nunca esqueça isso, possamos, por Deus, não assustar, né, de deixar a nós mesmos. Então, olhar a montanha para assim abaixo e falando, só Deus que nos sustenta. É conhecer as nossas misérias, nossos limites, né? Procurar vencer e às vezes não conseguir, e aí se colocar sempre nessa posição de necessitado, né? Perante Deus. Então vou contar o segredo para que, olhando para o abismo, né, que os cercam, eles não possam desanimar ou assustar, ou eu não quero ficar aqui. Lembra do Monte Tabor, a transfiguração? Vamos fazer uma tenda, né? Sei que eles não podem me alcançar sem o meu consentimento.
A dama pobreza, a pobreza é uma graça de Deus. Não pode ser encontrada se Deus não concede. Ou, aqui no caso na leitura, se não tiver o meu consentimento. Por isso que os frades e todos aqueles que querem fazer o seguimento devem estar abertos, né? Sempre, constantemente. No mundo hoje, nas nossas concepções, é uma angústia, né? Muitas vezes uma postura que gera uma certa angústia, né? Porque é morte de uma egolatria, né? Tirar a gente do centro. Eis que não pode alcançar sem meu consentimento, mas terei mérito diante de meu Pai Celeste, se lhes der um conselho de salvação. Então, Pai Celeste que nos concede este dom, a possibilidade da subida e a possibilidade de escutar o segredo do coração da Senhora Pobreza, do modo de ser de Cristo. Então é o Pai Celeste que nos concede. Não perdi nenhum daqueles que o Pai me deu. Eis que se fez ouvir uma voz para ela, dizendo: Não temas, filha de Sião, pois estes são a descendência que o Senhor abençoou e escolheu em caridade não fingida. Não temas, filha de Sião, pois estes são da descendência que o Senhor abençoou, os seguidores de Cristo, a raça escolhida, né? A gente lembra do canto evangélico, quem reza a liturgia das horas, né? Do cântico evangélico, que é bendito, né, seja Deus que desde as gerações antigas nos escolhe e fez surgir um verdadeiro Salvador na casa de Israel. E assim, reclinando-se no trono de sua nudez, a Senhora Pobreza adiantou-se a eles com bênçãos de doçura e lhe disse, reclinando-se do trono de sua nudez. Nudez, né? A nudez para o ser humano, essa nudez espiritual, para quem ou a gente mesmo, né, que está ainda, de certa forma, a gente tem os nossos apegos, temos os nossos lutas e egoísmos, essa nudez, ela assusta, né? Essa nudez está totalmente dependente nas mãos de Deus, quando ainda estamos um pouco apegados a nós mesmos, né? Então gera medo, né? Mas é um processo de caminhar, de transposição, né? A gente não deve parar perante esse medo e seguir em frente. Então, não, às vezes, se a gente tiver grudado muito, vai assustar. Não, não quero, isso não. A gente pode até falar assim, não, isso não é religioso. Não é religioso naquilo que eu inventei, né? Não, não pode ser assim, né? Não, né? Eu tenho que ter alguma certeza, eu tenho que ter as minhas convicções. Então esse é um grande perigo, né? As convicções elas devem vir de Deus, né? Deve ser Deus mesmo, né, que sustenta. A fé, a caridade, né, a esperança são virtudes teologais, virtudes dadas, né, pela graça. A gente acha que às vezes nós resumimos a fé em crença, né? A gente que fé é crença, ou seja, conjunto de normas que eu digo que eu acredito, né? E aí falta a experiência e a gente acha que fé é isto, né? Mas fé é perseverança, né? Perseverança dentro de um caminho, dentro de uma vivência, dentro de um encontro. Então ela, na sua nudez, ela tem um trono, né? Não tem nada, ela tem um trono. Não tem roupa, né? No sentido do mundo, não se esconde, né? É virgem, é casta, e tem um trono, né? Esse trono aqui é a morada de Deus. E ela abaixou,
com bênçãos de doçura e lhes disse: qual é a causa de vossa vinda? Qual é a causa da vossa vinda? Ou o Evangelho, quem diz os homens que eu sou? Né? O que procuras, né? Como diz Jesus aos 2 discípulos, né? Então, essas perguntas que faz com que a gente dê uma resposta, dê um sim. Qual é a causa de vossa vinda? Qual é o motivo? Né? O que motiva vocês estar aqui a essa procura? Vieste ver o quê? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês estão procurando? Né? Diz-me, irmãos, e por que vindes com tanta pressa? Que desejo é esse? Diz-me, né? Por que vindes com tanta pressa do vale dos míseros ao monte da claridade? E aqui tem uma questão, né? A dama pobreza vai dizer, né? Por que vindes com tanta pressa do vale dos míseros? Ah, não, mas eu não sou miserável. Não pode me chamar assim, não. Essa é a espiritualidade água com açúcar nossa, né? Da modernidade. Não, né? Jesus me ama, eu não sou mísero, não. Vamos pensar direito, né? Vamos refletir como convém. Estamos em situação, a nossa natureza em situação decaída. Não tem. Nós somos salvos por graça de Deus. Então, para adentrar no mistério da salvação, na medida que adentramos no mistério da salvação, nós vamos conhecendo o mistério da iniquidade. Não tem como separar as duas coisas, né? Então, na medida que aproximamos da graça de Deus, nós tomamos percepção experiencial mesmo, no sentido de percebermos, né, de sabermos da nossa natureza que resiste a Deus, né, resiste. Se a gente ainda está naquelas, não tem isso em mim, não, eu não tenho orgulho, não dei nem o primeiro passo ainda, né? Ainda não tentei, né? Não é pra gente ficar também cabisbaixo, né? Mas tentei, mas não aceito que eu sou que eu tenho egoísmo, que eu sou miserável. Não sou assim não, né? Não tenho pecado. Tem essas ideias hoje, né? Tem gente assim que pensa que com boa intenção, mas ainda imaturo na caminhada, né? Procura o sacramento da confissão com muita frequência, porque não suporta a ideia, não suporta a imagem de ser pecador. Não só simplesmente buscar, né, o sacramento no sentido de realmente nós precisamos, mas no sentido de achar que se torna uma pessoa pura, sem nenhum defeito, como se fosse a Imaculada Conceição. É um equívoco, né, na fé isso. Isso não é correto. Então, quem são esses que vieram desse vale mísero? A gente reza na Salve Rainha, né? A voz bradamos, pedimos, né, os degredados filhos de Eva nesse vale de lágrimas, gente. Não é vale de lágrimas. É vale de lágrimas, sim, gente. Né, essa experiência do homem, da baixeza humana mesmo, da nossa condição, que temos o egoísmo em nós, e ele vai manifestar de várias formas, inveja, gula, né, fofocas, brigas, né? Resistência a Deus, isso é um dos pontos mais fortes, né? Resistência a Deus. Então é desse vale que nós vamos subir. Então, para subir, a gente precisa desfazer das coisas. Precisamos desfazer de todos os nossos apegos. Por isso que a senhora pobreza, né, mãe? Quem são vocês que sobem tão rápido? Vieram lá do vale mísero, né, que se apega às riquezas, nas suas certezas, na autossuficiência. O que vocês estão fazendo aqui, né? E aí, vinde com tanta pressa do vale dos míseros ao monte da claridade, né, ao monte onde está Deus. Ou será que me procurais a mim, que, como vedes, sou pobrezinha, sacudida pelas tempestades
e sem consolação alguma, então ela vai lembrar da condição dela, né? Olha, vocês têm certeza, né? Talvez lembramos dos discípulos, não, seremos capazes de tomar o mesmo cálice que o Senhor irá tomar, né? É, vocês vão, mas agora não, né? Vocês vão tomar do mesmo cálice que eu vou tomar, mas agora não sois capazes, né? Então precisa a vinda do Paráclito, né, como diz as Escrituras, para que os discípulos fossem fortalecidos, para que realmente eles conseguissem tomar o cálice, né, participar da mesma caminhada de Jesus Cristo. Então é a ação de Deus em nós, né? A gente nunca pode esquecer isso, viu? Eu estava até falando com as irmãs clarissas, né, hoje. Teve uma celebração lá, a gente falei com elas um pouco sobre vocação, e a gente tem uma mania assim de falar minha vocação, né? Principalmente nós religiosos e irmãs, né? O pessoal da UFS, a minha vocação, né? Não, não é minha não, né? A gente tem que tirar esse vocabulário da nossa vida, né? Tá certo que a gente às vezes fala só para referir, né? Mas a gente tomar cuidado com essa repetição, porque a gente acaba acreditando, né? Que ela é minha. Não, ela não é minha, né? Quem nos escolheu primeiro foi Deus. Então, a vocação é um dom de Deus, como diz Santa Clara, né? O maior dom que nós temos, o chamado. Então, esta é a vocação. Então, a gente não pode cair, né, nesse apego ao próprio chamado, né? Se tornar e moldar o nosso jeito. Aí não seremos pobres. Não tem, não tem como seguir Jesus Cristo aí, né? Mas eu nem sei porque eu estava falando isso, mas tá, depois a gente relembra. Sou pobrezinha, sacudida pela tempestade, sem consolação alguma. Então, o segmento de Jesus Cristo, a gente busca consolação, então a gente fica com uma certa dificuldade, porque como é que nós vamos seguir Cristo pobre e humilde crucificado? É lógico que às vezes a gente passa por situações, né, às vezes difíceis, a gente precisa de um ombro amigo, a gente precisa de um conselho, isso faz parte da vida. Mas se a gente busca ou quer buscar o reino de Deus, o segmento de Jesus Cristo, querendo fazer a própria vontade, né, querendo, como eu estava dizendo nas vocações, querendo realizar a minha vocação para eu ser feliz, né, no modo egoísta, não, a gente é feliz somente em Deus. Então, fazendo a vontade de Deus, e não fazendo a nossa vontade. Então, existe aí também uma certa dor, né? Quem ama sente dor, né? Quem ama tem compaixão, quem ama se consome, né, pelo amor. Então, não é aquela dor da falta de sentido, aquela dor que não tem significado, né? No sentido, quer dizer, tem egoisticamente, né? Não, é uma dor que nasce de um amor. Amor e dor estão como que juntos, né? Imagina só, né? A grande dor de Cristo, como diz Santa Teresa Ávila, às vezes a gente pensa que a dor que Cristo sentiu é só da via crucis ali, quando ele é condenado, flagelado, condenado, né? E carrega a cruz e é crucificado. A gente às vezes resume a dor de Cristo aí. E não é isso, né? Santa Teresa, lembrando agora, ela vai lembrar, né? E de Francisco, né, vai dizer, né? Ele que era pobre, passou necessidade, passou angústia. Quem somos nós para achar que nós não devemos passar, né? Então a dor dele é uma dor de amor, né? A dor de Cristo é uma dor de amor constante. Então não só na cruz, mas foi durante a sua vida. Vendo que os homens não acolhiam a verdade que é Deus, né? Que era ele, né? O anúncio, a própria palavra, a palavra do Pai. Então essa angústia espiritual, né? Esse sofrimento que é mais profundo do que o sofrimento físico. Ele perpassou a vida de Cristo, perpassou a vida de Maria, e Francisco descobre isso, né? E aí ele chorava porque o amor não era amado, né?
Então, o Francisco também é perpassado por essa chaga de amor, por essa marca de amor. E a Senhora Pobreza está aí, né? Desapegar de si para que o amor seja em nós. Muito bem, né? Espero que você tenha perseverado até aqui, e se perseverou, continue firme nesse caminho e vamos aí rezando, refletindo mais, conversando sobre a espiritualidade franciscana. Se tiver algum comentário, alguma contribuição, deixa aí embaixo, tá? Depois eu olho e a gente tem ideias também. É bom sempre partilhar. Paz e bem e Deus te abençoe. Tchau.